Vida selvagem. O deserto da Namíbia. Um oceano de areia que se desloca lentamente na costa do sudoeste da África. Namíbia. Uma palavra que parece significar extensão infinita, mas cujas origens estão perdidas no tempo e atualmente descreve apenas este lugar extraordinário. Um deserto africano tão quente e inóspito como qualquer outro, mas que nesta terra, aparentemente estéril, oculta uma extraordinária comunidade de criaturas aí desenvolvidas. Estranhos rastros deixados por estranhas criaturas. Quase tudo que vive aqui evoluiu de uma forma pouco comum, adaptando-se às condições especiais e produzindo alguns dos mais extraordinários padrões de comportamento do mundo animal. Nenhum outro conjunto de dunas sobre a Terra possibilita a existência de seres vivos desta maneira. À medida que o sol nasce, a lagartixa noturna cava seu abrigo sob a areia. Poucos centímetros sob a superfície, ela poderá aguentar o calor por todo o dia. Outros encontram soluções diferentes. Esta aranha está construindo uma esteira de seda e areia para fazer um alçapão protetor na entrada de seu refúgio. Para os animais que podem escavar refúgios, o deserto é um lugar de sombra, e durante o dia passam o menor tempo possível na superfície. Mas alguns animais, como o lagarto das dunas, precisam estar ao sol. Como a maioria dos répteis, apenas consegue procurar alimentos quando seu corpo está aquecido. Mas para evitar que suas patas escaldem na areia quente, caminha alternando-as. Suas patas são especialmente adaptadas para o calor. E quando torna-se muito quente, existem mais de 200 espécies de besouros que vivem apenas aqui. Esta espécie só é ativa quando há sombra e vento nas dunas. Estes besouros de élitros brancos vivem um sobre o outro, até mesmo quando não estão acasalando. Um comportamento bastante incomum que ainda não tem explicação. O comportamento quanto ao acasalamento destes besouros negros é bem diferente. 3 machos estão perseguindo uma fêmea maior que eles. São necessários 3 machos para dominar a fêmea e para que o acasalamento seja bem sucedido. No processo de acasalamento desta espécie, os machos têm que ser mais persistentes ainda, e é necessário que estejam em maior número. A maior parte das atividades nas dunas acontece nas partes deslizantes, o lado oposto à que sopra o vento.
Aqui, as sementes de capim e os fragmentos de matéria vegetal acumulam-se e representam a principal fonte de alimentação para os minúsculos animais que se encontram na base da cadeia alimentar. É aqui que o ciclo da vida no deserto de Namibe tem início. A areia está seca, as chuvas raras. Em algumas áreas não chove há anos, mas quando elas vêm, o efeito é milagroso. Estes besouros azuis não foram vistos aqui desde as últimas chuvas. Seus ovos podem ficar enterrados na areia durante anos. Então, quando se precipita a chuva, eles eclodem e em poucas semanas eles acasalam, depositam seus ovos e morrem. Contra possíveis predadores, o besouro azul apenas tem essa defesa, um tanto ineficaz. Para aqueles que não têm defesa, há muitas maneiras de se esconder no deserto. Estes são os gafanhotos sapos. Eles também só aparecem quando chove. Ficam imóveis como se fossem pedras. O deserto não é seu único inimigo. Esta aranha do sol come pelo menos um gafanhoto por dia durante uma curta estação de abundância. Apesar do seu nome comum, ela não é realmente uma aranha. Ela não pode produzir seda e não tem glândulas venenosas, mas em relação ao seu tamanho, a aranha do sol tem possivelmente as maiores quelíceras de todo o reino animal. Primeiro, ela corta a cabeça da sua presa. Em seguida, avança pelo corpo, serrando-o e mordendo-o até que não reste nada. As áreas de capim são rapidamente invadidas pelos tentilhões de barriga preta. Estes pássaros nômades procuram as sementes e os gafanhotos que aparecem em cena logo depois das chuvas. Eles fazem seus ninhos junto a moitas de capim para proteger seus filhotes contra o sol. Em pouco tempo, o capim amadurece, murcha com calor e é espalhado sobre centenas de quilômetros pelo vento do deserto.
Sobre a face de uma duna, esta vespa fêmea detectou a entrada do refúgio de uma aranha e removerá uma quantidade impressionante de areia para chegar até a sua presa. A primeira defesa da aranha é cavar seu refúgio no lado inclinado da duna, para que a areia removida pela vespa deslize imediatamente de volta ao seu lugar. Em uma situação assim, a vespa, que pode estar buscando comida há vários dias, algumas vezes desiste e a aranha se salva. Desta vez, a aranha foi descoberta. Ela possui poderosas mandíbulas e a vespa um ferrão. É muito difícil prever quem será o vencedor. Além disso, esta aranha desenvolveu um dos métodos para escapar mais extraordinários. Forma com suas patas um círculo perfeito e rola duna abaixo. A vespa não tenta matar a aranha, mas sim paralisá-la com seu ferrão, para que ela sirva de comida para seu filhote. A vespa bebe então o líquido depositado nas mandíbulas da aranha. Talvez seja para refrescar-se ou para confirmar que sua presa esteja realmente paralisada. Agora ela enterra a aranha temporariamente para protegê-la contra o sol e contra outros predadores. Como consegue encontrar novamente o lugar, ninguém sabe, mas sempre o encontra. Passará quase uma hora cavando um abrigo para seu ninho, que terá cerca de 30 centímetros de profundidade. Quando estiver pronto, ela trará a aranha até aqui e depositará no corpo da sua vítima um único ovo. A jovem vespa eclodirá em uma semana e se alimentará do corpo da aranha. A única cobra que sobrevive nas dunas do deserto da Namíbia é a víbora do Namibe. Seu modo de deslocar-se permite-lhe manter a maior parte do corpo fora do contato com a areia quente. Sua técnica está especialmente adaptada às condições deste deserto. Ao contrário das outras serpentes, seus olhos situam-se na parte superior da cabeça e ela caça escondendo-se na areia.
Seu veneno age rapidamente. Depois de posicionar cuidadosamente suas presas, a serpente usa sua língua para seguir o rastro do moribundo lagarto. Arrastadas pelo vento, as dunas deslocam-se constantemente em direção ao norte. Um mar de areia move-se em uma área de 90 km de largura, expandindo-se por quase 500 km ao longo da costa do sudoeste da África. Param repentinamente ao encontrar o rio Kuizeb. O Kuizeb corta o deserto de Namibe em dois: rochas e cascalho para o norte e, no lado sul, dunas que escorrem copiosamente para dentro do rio. Uma vez por ano, a areia é arrastada em direção ao mar. O rio é alimentado por chuvas que caem nos planaltos 150 quilômetros no interior. É necessário apenas um dia de inundação para manter o deserto de Namibe dividido. O rio seca e deixa para trás lagoas e vegetação. Para a vida animal, estes elementos são recursos preciosos. Estes tentilhões são típicos pássaros do deserto, que vêm aqui apenas para beber água. Mas aqui encontra-se uma ampla variedade de vida animal, que não pode sobreviver longe do leito do rio. Ao norte do rio, o deserto é um terreno fragmentado de montes rochosos, que se alternam com extensas planícies de cascalho. É aqui que a maioria dos grandes mamíferos do deserto da Namíbia se encontram, acompanhando constantemente a rota das chuvas, em busca de pastagens e enfrentando altíssimas temperaturas.
Este avestruz gerou uma ninhada no meio de uma vasta planície, sem nenhuma vegetação à vista. Durante 6 semanas, um macho chocou estes ovos durante todo o calor do dia, utilizando suas penas para capturar qualquer quantidade de brisa e para protegê-los contra o sol. Como o avestruz, a fêmea do galo cortiçol da areia choca seus ovos sob um calor abrasador. Estas circunstâncias produziram mais uma forma incomum de adaptação. A maioria dos pássaros arqueja, mas a fêmea do galo cortiçol refrigera seu corpo vibrando sua garganta, provocando assim rápidas trocas de ar. Uma forma avançada comparada com outros métodos usados por pássaros. Um pouco antes do pôr do sol, o macho incubará os ovos até o amanhecer. Antes de que a fêmea o substitua, ele afugentará um tentilhão curioso. Ao amanhecer, a fêmea do cortiçol é novamente perturbada pelo tentilhão. Este pássaro está cometendo um terrível engano. Ele confundiu a postura do cortiçol macho com a da submissa fêmea. Seu enorme tamanho capta ainda mais sua atenção. Os filhotes de cortiçol só se alimentam com sementes secas e precisam beber água todos os dias. Eles ainda não podem voar, e os pais resolveram este problema de uma maneira extraordinária. Todas as manhãs, durante 1 hora, quase toda a população adulta da área voa em busca de água para beber. Seus predadores também refrescam-se aqui. Assim, a maioria dos pássaros permanece pouco tempo, bebendo a água que pode neste tempo. Mas os machos que possuem ninhadas ficam por mais tempo e submergem as penas do peito na água. Estas penas estão especialmente adaptadas para transportar água até o ninho. A busca de água pode levá-los a até 70 km de distância, obrigando-os a voar quase 150 km por dia. Sobrecarregado, o macho aproxima-se da família. Até os pintos recém-nascidos sabem onde encontrar água. Uma das aves de rapina mais comuns do deserto da Namíbia é a águia comedora de cobras, que constrói seu ninho nas árvores da planície de cascalho.
O filhote tem um grande apetite e nas próximas horas comerá 2 ou 3 grandes cobras, suas presas mais comuns. Os pais caçam voando e podem detectar uma cobra de uma altura de 300 metros. Ambos os pais caçam pelos filhotes e algumas vezes conseguem trazer cobras de até quase 2 metros de comprimento. Como seria impossível para os pais trazerem uma cobra deste tamanho em seu papo, por incrível que pareça, a cobra é transportada no estômago do adulto e depois passada para o do filhote. Ao contrário de outras aves de rapina, nenhuma parte da cobra é regurgitada. Escamas, ossos, tudo é digerido. De 6 em 6 semanas, este camaleão precisa mudar de pele. Ele normalmente vive no chão, apenas sobe nos arbustos de espinhos para remover os pedaços soltos. Tem início a busca diária de comida. Normalmente o menu consiste em besouros, mas este camaleão também come lagartos e algumas vezes até pequenas cobras, 2 vezes maiores que ele próprio.
No final da tarde, sobre as dunas, uma víbora está tendo crias. À noite, ouve-se o coro das lagartixas. Provavelmente, este é o som mais alto produzido por um réptil. A chamada é feita pelo macho. Significa tanto um aviso sobre o seu território para os outros machos, como um convite para que a menos exuberante fêmea entre em seu refúgio. À noite, as dunas transformam-se em um palco. Um diferente drama é representado por criaturas que fogem do calor do dia. O lagarto sem pernas busca insetos imediatamente abaixo da superfície da areia. É quase cego e provavelmente encontra sua presa através do seu olfato. A visão da lagartixa palmípede é particularmente boa durante a noite. E os pés com membranas, tão eficazes para escavar um refúgio, ajudam a lagartixa a se deslocar em silêncio em busca de sua presa. A própria lagartixa está em estado de alerta contra os predadores, e este é um dos mais estranhos de todos. Não há nenhum outro animal como este em nenhum outro lugar do mundo. A toupeira dourada consegue viver na areia sem um refúgio. Não tem olhos, mas possui o olfato muito desenvolvido e uma extraordinária habilidade de detectar as mais suaves vibrações na areia. Parece nadar como um pequeno tubarão, vindo à superfície próximos às suas vítimas e puxando-as para dentro da areia, onde as come. É um predador voraz e gosta de caçar besouros, aranhas, cupins e, em particular, o lagarto sem patas. A gerbo. Vive em família, nos refúgios sob as dunas, e vem à superfície somente à noite. Alimenta-se de capim e insetos e multiplica-se quando estes elementos são abundantes.
A grande aranha cinzenta das dunas. Ela cava seu refúgio e forra todo o seu interior com seda. Depois tece uma esteira com seda e areia para fazer um alçapão. A aranha cinzenta das dunas caça diretamente do seu refúgio, colocando-se de cabeça para baixo, abaixo do alçapão, reagindo à mínima vibração da superfície. Alimenta-se principalmente dos grilos das dunas. Nem todo ataque é bem sucedido. Uma luta poderia danificar o refúgio. Assim, espera que sua presa esteja imóvel antes de arrastá-la para dentro. O amanhecer na costa. Ao longo de toda a margem do deserto, a água do mar está bastante fria. A corrente de Benguela traz as profundas águas antárticas à tona. Águas ricas em nutrientes, onde floresce o plâncton. A população de peixes aumenta, alimentando-se de plâncton, enquanto seus predadores sobrevivem comendo os peixes. Isto sustenta uma colônia de pássaros imensamente rica e uma das maiores colônias de focas do mundo. As mesmas águas frias que trazem vida ao mar proporcionam umidade ao deserto. O ar quente proveniente do Atlântico passa sobre as frias águas costeiras e, com a queda da temperatura, condensa-se em um espesso nevoeiro que cobre as dunas. Este fenômeno tem lugar ao longo da costa, mas durante 2 meses por ano, o nevoeiro deixa o Atlântico e penetra cerca de 70 quilômetros no interior do deserto. Possivelmente, este é o fator mais importante responsável pela vida no deserto de Namibe. Esta planta, a Welwitschia, apenas existe aqui, talvez pelo nevoeiro. Não apresenta semelhança com nenhuma outra planta conhecida e pode viver até 2000 anos.
A Welwitskia tem apenas um par de folhas, que duram toda a sua vida, mas com o tempo e a ação do vento, elas racham e encolhem, dando a impressão de que são muitas. O nevoeiro se condensa. Para muitos animais, esta é sua única fonte de umidade. A lagartixa palmípede consegue viver, inclusive, sem a vegetação. Recolhem água em seu próprio corpo e bebem até onde sua língua pode alcançar. A víbora também aprendeu a fazer a mesma coisa. Ninguém sabe quanto tempo foi necessário para que estas extraordinárias adaptações se realizassem. Dezenas de milhares, talvez milhões de anos. De todas estas adaptações, talvez a mais estranha seja a deste besouro. Este besouro é uma criatura de atividade diurna e encontra-se na sua melhor forma quando está aquecido. No frio nevoeiro, sai da areia e chega com dificuldade à crista da duna. Aí põe-se contra a brisa, carregada de umidade, e posiciona-se o corpo virado para o alto. À medida que as gotas de água escorregam corpo abaixo para sua boca, ele as bebe, e assim sobrevive. O sol aparece e o nevoeiro dissipa-se. Os animais noturnos cavam seus refúgios. Outros emergem para um novo dia, no mais estranho de todos os desertos, o deserto de Namibe.